Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome. Pai, para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada. Como Paulo disse aos Efésios, oro para que o Senhor dê a todos que vão me ouvir espírito de sabedoria e de revelação, como também olhos iluminados para compreenderem as Escrituras. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, e assim seja para a sua glória em nome de Jesus. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e o teu Espírito Santo é quem vivifica todas as coisas. O Espírito é o que vivifica, é o que Jesus diz. Assim seja a revelação, sabedoria, entendimento e olhos iluminados para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, pode se assentar. Bíblia, papel e caneta. O tema de hoje, continuação, a parte 2, não é demônio, é obra da carne. Olha, na primeira parte, a semana passada, eu li, ensinei, ministrei Colossenses 1,13, que Deus nos tirou do poder das trevas, versão atualizada, nos libertou do império de Satanás, Colossenses 1,13. Também ministrei Colossenses 2,15, que Cristo despojou publicamente principados e potestades e sobre eles triunfou na cruz. Colossenses 2,15. Também falei sobre Hebreus 2,14, que Jesus, pela sua morte, aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Só aí já são 3 textos da sã doutrina. A sã doutrina é uma doutrina perfeita. Ela não tem falhas igual a lei. Hebreus 7,12, Paulo diz que a lei era um mandamento carnal. Então havia falhas, né? Por isso que não teve como alguém cumprir toda a lei, porque não era só 10 mandamentos em Êxodo 20. A lei era mais de 600 mandamentos. E ninguém na terra conseguiu cumprir os 600 mandamentos, né? Então, por isso que Jesus veio, Mateus 7,15, ele veio, Mateus 5,17, né? Ele veio e cumpriu a lei. Não pense que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, Jesus diz. E quando que ele cumpriu? Quando ele morreu na cruz. Paulo interpretou assim. Quando Jesus morreu na cruz, Paulo disse, o fim da lei é Cristo, ele cumpriu a lei na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele cumpriu a lei. Então Paulo deixou claro, como eu disse também na primeira parte, Romanos 6,14, que não estamos debaixo da lei. Cristo já terminou a lei, já cumpriu a lei, e Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Isso é preciso ficar claro, nós estamos debaixo da graça. Amém, abençoados? São pontos básicos do entendimento da graça. Como é que você vai entender a graça e o apostolado se você não respeitar, se você não considerar Romanos 6,14, que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E se não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, dá a entender, ainda que eu não saiba ou não soubesse, graças a Deus eu sei, mas dá a entender que se não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, dá a entender que coisas mudaram, né? Não tem como você estar debaixo de uma nova aliança e a nova aliança ser igual à velha. Senão não seria nova aliança, seria a mesma aliança. E não é, né? É Novo Testamento, nova aliança. Bom, o tema de hoje, para concluir a segunda parte, não é demônio. Isso precisa te ser revelado, isso aí. Que não é demônio, é obra da carne. Mas eu vou mexer com 2 assuntos, de propósito. Tem uns aí que passa de largo, finge que não vê, mas de propósito eu vou mexer. Se tiver escrito, eu creio. Atos 16. Abram suas Bíblias, por favor, enquanto eu dou uma regulada no som aqui. Atos 16. Vamos falar de uma mulher aqui, né? Que Paulo encontrou com ela quando ele foi num culto de oração. Paulo também tinha culto de oração profético. Lá em Atos 16 ele ia num local de oração. E teve uma vez que ele foi lá e aconteceu algo. Atos 16, quem já achou, diga amém. Olha aqui, Atos 16, verso 16. Vamos mexer logo direto na ferida, no assunto, né? Atos 16,
16. Lucas contando a história como foi naquele dia. Atos 16, 16. Indo nós, é bom você marcar aí, ó, ao local de oração. Atos 16, 16. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro. Aí, cadê? Tem uma caneta aí? Ó, Atos 16, 16. Sublinha aí, uma jovem. A Bíblia judaica, estou com a Bíblia judaica aqui do lado. Estou com a Bíblia judaica, se eu precisar dela, e estou também com a versão ampliada. A Bíblia judaica, em Atos 16, 16, não diz uma jovem, diz uma escrava. Olha lá, ó. Atos 16, 16, Bíblia judaica, ela diz assim, ó: certo dia, enquanto íamos ao local de oração, uma escrava que tinha um espírito, Bíblia judaica, que a capacitava a predizer o futuro. A Bíblia judaica é diferente. Olha a Bíblia Thompson, ela diz assim, ó, Atos 16, 16. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha, sublinha aí, um espírito de adivinhação. É isso que essa jovem tinha. Espírito de adivinhação. Bom, a Bíblia ora em alguns lugares, em Atos, tá? Fala espírito maligno, lembrando que Lucas escrevendo Atos, né? Espíritos malignos, espírito agora de adivinhação, às vezes demônios. Então vai mudando a nomenclatura. Mas presta atenção, em Atos 16, 16, Paulo disse, Lucas escrevendo, né? Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Espírito de adivinhação. A Bíblia judaica diz uma escrava, quer dizer que ela não era crente, né? Ela não era discípula, igual Tabita, igual Priscila, igual... Ela não era, ela era uma escrava, ela não pertencia ao reino, a Cristo. Tanto é que a Bíblia judaica chama ela de escrava. Espírito de adivinhação, Atos 16, 16. O que é adivinhação? Espírito de adivinhação. O que é adivinhação? Primeiro você tem que saber o que é uma adivinhação. Adivinhação é a comunicação com os mortos. É interessante que Atos 16, 16, olha o que eu vou falar, hein? Vamos você escrever isso. Interessante que Atos 16, 16, a referência bíblica é 1 Samuel 28. Que fala sobre o quê? A feiticeira de Endor. Lembra de Samuel? Lembra aquele fato que aconteceu com Samuel? Samuel e Saul, lembra? Então, faze-me subir a Samuel. Saul se disfarçou, lembra? Saul se disfarçou, né? Se disfarçou tal, e foi até uma necromante. A versão ampliada chama de feiticeira. O Saul foi até uma... O que é uma necromante? Vem de necrose, necrotério, do grego necros. Por isso, necromante. No grego, necros. Manteia. Então, necros manteia, do grego. Necromante. Manteia significa profecia. Então, necros, no grego, necros, vem de necromancia, né? de morto, de consultar o morto. Necros vem de consultar o morto. E o manteia, profecia ou adivinhação. Então, necromante, alguém que consulta os mortos. Isso significa necromante, um necromante que pratica necromancia. O que é necromancia? Consultar os mortos, que é o que aconteceu em 1 Samuel 28 com a feiticeira de Endor. Então essa mulher aqui, essa jovem de Atos 16, 16, que tinha um espírito de adivinhação, ela tinha, entre aspas, o dom de se comunicar com os mortos, né? Antigamente... por exemplo, nos dias de hoje, cigana. Já viu cigana na rua? Deixa eu ler suas mãos, tal. Olha, eu estou vendo aqui pela sua mão que você... Então, a cigana, ela tem um espírito de adivinhação. Aliás, isso aí vem de geração em geração, né? O espírito da cigana. Porque a cigana não foi em algum lugar receber um espírito na vida dela. Isso aí vem do bisavô, do avô, do pai, da mãe. Tá me entendendo? Até que ela já nasce naquele ambiente, e isso é cultural, né? E tipo
Lá em Atos 19, daqui a pouco eu vou ler, sobre aqueles que praticavam artes mágicas. Por isso que lá em Deuteronômio, não haja entre ti quem faça passar o seu filho pelo fogo. Por quê? Porque mágica, né? As pessoas praticam mágicas e entra com adivinhação, e a Bíblia chama isso de espírito de adivinhação. Não é demônio, hein? As pessoas pensam, ela tinha um demônio. Mas é interessante que, vamos continuar a ler. Olha aqui, ó. O Espírito Santo vai deixar claro. Atos 16. Havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso era verdade ou mentira? É verdade, só que Paulo se indignou com esse suposto louvor. Olha aqui, ó, 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo perturbado, versão judaica, Paulo indignado, voltou-se e disse ao Espírito. Me permita te explicar isso, tá? Isso aqui é uma força de expressão, tá? Quando Paulo disse ao Espírito, o Espírito de adivinhação, não é um espírito que estava nela, que adivinhava. Ela já tinha essa cultura de adivinhação, como uma cigana nos dias de hoje, que lê a mão, ou a cartomante. Vocês conhecem a cartomante? Que joga cartas, né? A cartomancia, o que lê as cartas. Quiromancia, quiromancia é a leitura das mãos, que é o que a cigana pratica. Está percebendo? Então, cartomancia é a leitura das cartas. Vamos falar a verdade, tudo bobagem isso aí, hein? Amém, irmão? Olha aqui as cartas que você tem que ler, ó. Quem recebe? Você tem que ler as cartas de Paulo, amém? Essas são as cartas verdadeiras. Então, cartomancia é furada. Isso aí está envolvido com magia, com bruxaria, com feitiçaria, que é obra da carne. Daqui a pouco eu vou ler. Então, cartomancia, leitura das cartas. Quiromancia, leitura das mãos. Só não existe peromancia, né? Que é a leitura dos pés. Aí não existe. Ninguém lê os pés. Mas você vê que tudo isso aí é um espírito de adivinhação. Olha como que não era demônio coisa nenhuma. Ó, Atos 16, versículo 16, ó, última linha. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, era uma coisa comercial, né? Você já viu, né, na São João, na Avenida São João, na São Bento, na Oliveira Lima, as pessoas, ciganas, deixa eu ler a sua mão, ou as cartas. Na verdade, tudo envolve lucro, envolve dinheiro. Você vai ver aqui que parecia uma empresa. Ó, Atos 16, 18. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Lucas falando, né? Pastor, por que você fala Lucas falando? Porque você vai ler 14 cartas de Paulo, nenhuma vez ele falou sobre isso, e nenhuma vez ele disse: eu te ordeno em nome de Jesus, saia dela. Então, há de entender, e vocês precisam considerar isso. Não, você precisa considerar isso aí. Porque o Lucas viu, ouviu, isso faz mais de 2000 anos atrás, e é tipo um telefone sem fio. Ele escreveu do jeito que ele entendeu que é. Ele não disse em Atos 13 que Paulo disse: ó filho do diabo, até quando? Ele não falou isso aí? Mas quando é que Paulo chamou alguém de filho do diabo, se Paulo disse em Efésios 4:6 que há um só Deus e Pai de todos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Volta lá, ó, Atos 13. Um minutinho para esse assunto. Ó, Atos 13. É preciso considerar. Considerar o quê? Que é Lucas falando. E o Lucas, eu não estou chamando ele de mentiroso, tá? Não é isso que eu estou falando. É preciso considerar que o Lucas está narrando. O que eu disse? O Lucas está o quê? Você pode fazer uma viagem numa excursão, num ônibus com 40 pessoas, e você vai narrar o que você viu e como você viu.
Pode ter certeza que não vai ser igual a Dona Maria lá. Que a Dona Maria viu outra coisa e vai narrar outra coisa. E o seu João, que também foi no mesmo ônibus, na mesma excursão, ele viu outras coisas e vai narrar do jeito dele. Então já são 3 Lucas aí, né? Mas uma excursão com 40 pessoas, são 40 Lucas. Porque os 40 não vai ver a mesma coisa. Cada um vê de um modo, não é? Isso se chama ponto de vista. Então, olha lá, eu vi uma montanha, tinha uma árvore amarelinha. Você viu? Não, não vi. Olha, eu vi um laguinho, ele tinha um laguinho. Você viu? Não, não vi. E o outro? Não, quando foi descer ali, escorregou. Você viu? Não, não vi quando ele escorregou. Então, a narrativa, cada um vai narrar o que viu, ou como entende que é. Olha Atos 13. Quem já achou? Ó, Atos 13... versículo, aqui, ó, versículo 9, que eu não vou sair muito do meu assunto, eu tenho que voltar lá. Atos 13, 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, então me dá a entender que o Lucas viu Paulo com muita autoridade, porque ele falou cheio do Espírito Santo. Alô, como é que se escreve alguém cheio do Espírito Santo? Se você não pode ver o Espírito Santo. Só que em Atos 6, volta em Atos 6, rapidinho, ó. Atos 6, ó. Atos 6, versículo 10. Olha lá, ó. Atos 6, 10. Alô, é o mesmo Lucas narrando. Está claro aí? Atos 6, Atos 13, Atos 16. Daqui a pouco eu vou ler Atos 19. É o mesmo Lucas narrando. Você não pode esquecer isso aí. O Lucas está falando sobre Paulo. Olha lá, ó. Agora aqui sobre Estevão, né? Atos 6, 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Atos 6, 8, olha o verso 8. Ora, Estevão cheio de fé e de poder. Como é que você pode ver alguém cheio de fé e de poder? Poder é algo abstrato. Fé é algo abstrato. Você não tem como pegar a fé. Você não tem como ver a fé. Mas está escrito que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus vendo a atitude deles. Vendo-lhes a fé é uma força de expressão. Jesus viu a atitude deles, que pegou um paralítico, desceu pelo telhado. Então, vendo-lhes a fé, vendo a atitude deles. Quem está entendendo? Atos 6, 8, o Lucas falando, Estevão cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Só que ele não fala quais prodígios e quais sinais. Não é? Ele fala que o Estevão estava cheio de fé e cheio do Espírito Santo, de poder. Fazia grandes sinais, mas quais sinais? Não falou nenhum. Não sei quais sinais. Cura? Não sei. Dons espirituais? Foi arrebatado? Teve uma revelação, não sei quais sinais. Ele falou que fazia sinais e prodígios. Está entendendo? Foi isso que ele escreveu. Como é que eu vou interrogar Lucas? Não tem como, ele já morreu, foi embora. Então volta em Atos 13, ó. Atos 13, 9. Então não é que eu estou chamando o Lucas de mentiroso, só quero que você entenda que o Lucas está narrando, igual o Mateus narrando, quando disse que o diabo falou com Jesus, se tu és o Filho de Deus. Irmão, me permite uma coisa, hein? Eu não estou duvidando do que está escrito. Mas o diabo falar com Jesus é brincadeira, né? Então como que é? Não, é que o Mateus não entendia o que Paulo entendia, né? Na verdade, eu já expliquei sobre isso. Jesus teve uma batalha na sua mente. Claro, 40 dias sem comer nada. Não é o diabo literalmente falando. Na mente apareceu o pensamento. Ô Jesus, você não... Tipo assim, eu vou fingir que sou eu, tá? Eu estou 40 dias no deserto sem comer nada, morrendo de fome, o estômago doendo e tal. Eu para mim mesmo. Pô, mas eu sou o Filho de Deus, por que eu não transformo essas pedras em pães? Estou vendo essas pedras, estou passando fome por quê? De bobeira? Não, está escrito, nem só de pão. Está percebendo eu falando comigo mesmo? Está percebendo? Mas o Mateus falou que é o diabo que falou com ele. Como é que eu vou discutir com o Mateus? E o diabo o levou ao deserto. Você acha que o diabo ia levar Jesus? Jesus é o próprio Deus. Vem aqui, Jesus, eu sou o diabo, vou te levar no deserto. Está me entendendo o que eu estou falando? É Mateus narrando como ele entendia que foi. Ele entendeu que foi assim, então ele escreveu que foi assim. Mateus 4. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você acha que literalmente o diabo levou Jesus ao deserto para ser tentado? Então você tem que ter entendimento do Espírito Santo. Você tem que considerar. Olha o Lucas falando, Atos 13, 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos dele, diz: ó filho do diabo. Desculpa, não estou chamando de Lucas mentiroso, mas de Gênesis e Apocalipse, nenhuma vez Paulo disse ou deu a entender a alguém que alguém era filho do diabo. Entendeu o que eu falei?
Olha o Lucas, ó, Atos 3. Mas é possível que Paulo tenha falado isso, nem que foi uma vez na vida? Você quer que eu fale, irmão, que é possível? Como é que eu vou falar que é possível Paulo falar uma frase dessa, assim, em 14 cartas, nenhuma vez ele nem deu a entender que existe o filho do diabo? Está me entendendo como que fica uma sinuca de bico, como diz o outro? Atos 13, 9. O Lucas dizendo que o Paulo disse: ó, filho do diabo, cheio de todo engano, toda malícia, inimigo de toda justiça. Agora, isso aqui pode ser o quê? Um erro de... Não. Ó, eu estou com 3, ó a dica, hein? Estou com 3 versões aqui, ó. Quem falou? Isso aqui pode ser um erro de tradução, irmão. Vou consultar já. Na Bíblia judaica. Espera aí, me dá um minuto. Não era nem meu assunto, mas então me dá um minuto aí. Deixa eu ver se diz aqui diferente. Na Bíblia judaica. Tá vendo? Eu tenho que parar meu raciocínio. Filho de Satã, cheio de engano e maldade. Bíblia judaica. Deixa eu ver na versão ampliada. Atos 13. Atos 13, versão ampliada. Atos 13, 9. Saulo, cheio do Espírito Santo. Seu filho do diabo. Nossa, essa aqui é pior. Oh, você consegue imaginar Paulo falando para alguém: ah, para lá, seu filho do diabo. Tá bom, vai. Tá bom, vai. Vamos crer que literalmente Paulo falou filho do diabo. Em Atos 13, 9. Então, literalmente mesmo, ele se converteu mesmo, hein? Porque em suas 14 cartas, nenhuma vez ele disse que há filho do diabo, nem diz que alguém é filho do diabo. Pelo contrário, diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Diz para os Colossenses, tudo foi feito por ele e para ele. Principado, potestade. Ele não atribuiu nada ao diabo. Mas está na Bíblia, Atos 13, 9. Amém? Não é meu assunto. Não vou nem entrar nessa área aí. Bom, então terminando o Atos 16 lá, ó. Volta lá no Atos 16. Você vai ver aqui, no verso 16, a última linha, que ela dava grandes lucros aos seus senhores. Você vai ver no verso 18, Paulo, perturbado, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela, e na mesma hora saiu. Será que Lucas não estava em graça, hein? O que eu falei? Será que eu escrevendo isso aqui, eu em graça, será que eu não iria falar assim, ó, e na mesma hora ela parou de adivinhar? Outra pergunta, Timóteo estava em graça, Tito. Será que Tito ou Timóteo, se estivesse escrevendo aqui, será que o Tito ia escrever como Lucas escreveu? Posso falar a minha posição? Eu não acredito. Que o Timóteo, debaixo da graça e do apostolado, ia escrever como Lucas escreveu. Mas, vamos para Atos 19? Atos 19, tem gente esperando esse assunto, hein? Atos 19. Agora aqui é mesmo, hein? E você vai saber por quê. Vamos ver. Quem já achou Atos 19? Verso 11. O Atos 19 tem A e B. Ou seja, duas partes. Sobre duas pessoas diferentes. Estou dando de antemão a dica, hein? Atos 19, se você quiser escrever, Atos 19, eu vou ler do verso 11 em diante. Tem dois assuntos diferentes. Por quê? Porque se refere a duas pessoas diferentes. Uma aqui é crente, aliás, até apóstolo, pastor, profeta. O outro não é nada. Entendeu? Estou avisando antes. Uma pessoa aqui, do Atos 19, é crente. É apóstolo, é profeta, é pastor. A outra pessoa não é nada. Ela é o quê? É um ambulante. Você sabe o que é ambulante, né? Vamos ver aqui, Atos 19, 11. Atos 19, 11. E Deus pelas mãos... Lembrando que quem está falando? Lucas. Toda vez que você lê o livro de Atos, você tem que saber ou lembrar que é Lucas falando. E todos foram cheios do Espírito Santo. É o Lucas falando, Atos 2, 4. E na casa de Cornélio, é o Lucas contando, está relatando tudo. Atos foi escrito por Lucas. Então, Atos 19, 11.
E Deus, pelas mãos de Paulo, está vendo que é uma narrativa? Por isso que Atos é um livro histórico, porque ele está contando o que aconteceu. Não é um livro doutrinário, porque o Lucas não está mandando você fazer alguma coisa, porque nem apóstolo ele era. Lucas era médico. Então o Lucas não está doutrinando ninguém. Está claro aí, irmãos? O Lucas está contando uma história. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. 12. Lucas contando. De sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades os deixavam. E os espíritos malignos saíam. Não quero duvidar de Lucas, não quero chamar ele de mentiroso, nada disso. A ideia não é essa. Mas como é? Você vê que para Lucas era espírito maligno que estava na pessoa. Você vai ler as 14 cartas de Paulo, o Paulo não atribui uma doença ao espírito maligno. Entendeu o que eu falei? Porque Paulo mesmo ficou doente em Atos 28. O pai de Públio estava, segundo Coríntios 12, embora minha enfermidade na carne. Paulo ficou doente. Gálatas 2, a minha enfermidade na carne fosse, né, uma fraqueza. Então, como é que você pode atribuir a espíritos malignos uma doença carnal? Então, mas eu estou lendo o Atos 19, 12. De sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Então eu sou obrigado, numa exegese e hermenêutica, numa área da interpretação, eu sou obrigado a pensar e entender e considerar que como Lucas via as coisas. Ou seja, o que para Lucas era espíritos malignos. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele escreveu como ele via. Ele escreveu como ele pensava que era. Ele pensava ser assim. É que o Lucas não está aqui. Eu ia falar, Lucas, mas como é que você sabe que eram espíritos malignos que saíam das pessoas? O espírito falava, ó, eu sou o espírito maligno, estou saindo da pessoa. Como é que você sabe que era espírito maligno? Vamos continuar a leitura. Agora aqui vai mudar. Atos 19. Agora, é claro que se você ler isso aqui na Universal, eles vão crer mesmo, que literalmente, que é o filho do diabo, que é o espírito maligno. Não é? A mulher de Atos 16, espírito de adivinhação, o demônio e tal, não sei o quê. Eles vão crer mesmo numa igreja pentecostal. Mas aqui nós estamos, Romanos 12, nós temos que ter um culto, uma pregação, um estudo racional. Atos 19. Porque se você for atribuir tudo ao diabo, então vai cair por terra Hebreus 2,14, que diz que ele foi aniquilado, o diabo. Se você for atribuir tudo ao diabo. Atos 19, continua, 13. Agora vai mudar. Lembra que eu falei para você que a primeira parte se referia a um crente, que é até apóstolo? Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres. Verso 6, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre o Espírito Santo, sobre eles. Tal. Então aqui é um homem de Deus, é um crente. Agora aqui o Atos 19, 13, não tem nada a ver com crente, hein? Não tem nada a ver com um apóstolo, não era um crente, não é a igreja, não aconteceu isso numa igreja. O que eu falei? Não aconteceu? Não aconteceu numa igreja, que eu vou ler aqui em Atos 19, 13. Não estava numa igreja, como Paulo disse em Efésios 1,4, de santos e irrepreensíveis, de uma igreja sem mácula, sem rua. O que aconteceu aqui não era uma igreja de santos e irrepreensíveis. Isso aqui aconteceu no meio da rua. Diga o quê? Atos 19, 13. Alguns crentes cheios do Espírito Santo. Atos 19, 13. Alguns dos exorcistas judeus, sublinha aí, ambulantes. Vende pomba, vende galinha, vende caranguejo, vende cacho de banana, igual na beira da estrada. Ambulante, monta sua barraquinha, né? E o ambulante quer vender. Vende palpite, vende opinião. O que você acha? Eu acho, antes de eu falar o que eu acho, eu quero R$5. R$5 para você falar o que você acha. Eu não acho nada.
Mas você deu R$ 5. Não, eu falei para você o que eu acho, não acho nada. Daqui Então a pessoa vende o que ele acha, vende palpite, é ambulante. Hoje está aqui, amanhã está lá, vende laranja, vende mandioca, vende banana, vende porco, vende cachorro. Ambulante. Não, alô, não é um crente, não é um cristão, não é um profeta, não é um apóstolo, não tem fundamento, não está alicerçado na ação, é um qualquer. Então, Atos 19, 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes, vai vendo, hein? Não, vai vendo o que está escrito, o que o Lucas falou. Vai vendo. Tentar, abençoado. Eu sou crente em nome de Jesus, haja anjos em seu favor. Eu estou orando por você, eu não estou tentando. O crente é diferente. Senhor, para a tua glória em nome de Jesus Cristo, como diz a tua palavra. Isso aqui é um crente. Mas um ambulante, um qualquer, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que estavam possessos de espíritos malignos. Está aí o Lucas de novo atribuindo ao demônio, ao diabo, blá, 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 blá. Tudo bem, vamos acatar o que o Lucas escreveu e vamos continuar a leitura. Vamos entender a leitura de Lucas. Atos 19, 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar. Tentavam, é demais, né? Tentar, né? Eu estou tentando orar para que... Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo, olha como que eles faziam, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Bem diferente do que Jesus ensinou aos discípulos, né? Em meu nome expulsarão demônio. Não é diferente? Você vê que esse aqui já não seguia Jesus, não sabia de nada. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, porque eu sou budista. Paulo que prega Jesus, eu mesmo sou macumbeiro, eu sou da bruxaria, eu sou do sei lá de onde. O Jesus que Paulo prega. Estão entendendo? Você vê que ele não tinha nenhum vínculo com Deus. Está claro aí? Ele está pelo Jesus que Paulo prega. Vai ver o que aconteceu. Atos 19, 14. Os que faziam isso eram 7 profetas e apóstolos. Era o quê? 7 filhos de Cefas, um judeu, um dos principais sacerdotes. Então você vai mexer com coisa... Você vai mexer com fogo, você vai brincar com as coisas de Deus. Você vai zombar com as coisas de Deus. Sério mesmo que você vai chegar, você está vendo um homem de Deus com 3 Bíblias aqui, ó. Você está vendo um homem de Deus há 32 anos, ministrando, orando antes, orando durante, orando depois, declarando, profetizando, intercedendo. Você vai querer imitar, zombar, brincar. Atos 19, versículo 15. Respondeu, porém, o espírito maligno. Pastor, espírito maligno, pastor, olha onde ele foi mexer. Respondeu o espírito maligno. Atos 19, 15. Conheço a Jesus. Se o espírito é maligno, tem que conhecer, né? Porque Colossenses 1, tudo foi feito por ele, principados, potestades, coisas visíveis no céu, na terra. Então, claro que ele conhece, Jesus é Deus. Então, Atos 19, 15. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Você nem crente não é, irmão. Você não está nem debaixo da graça do apostolado. Você não tem fundamento nenhum. Você nem conhece a Bíblia. Você não sabe nem orar o Pai Nosso, irmão. Quem você é? Atos 19, 16. Te lembrando que isso aqui não aconteceu na igreja, hein? Amém? E o que isso quer dizer? Isso explica porque nas 14 cartas de Paulo, nenhuma vez, o que eu disse? Você vai ver essas coisas em Roma, em Corinto, na Galácia, em Éfeso, em Colosso, em Tessalônica. Nenhuma vez você não vai ver isso aqui. Porque o Paulo diz que tinha sido despojado publicamente, principado de potestades, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Mas o que está acontecendo aqui, pastor? Isso aqui aconteceu na rua, irmão. Na feira de domingo, no meio das barraquinhas. Com não crentes. Foi mexer com fogo. E encontrou, hein? Fogo estranho, né? Como diz a Bíblia. Atos 19, olha a consequência de brincar com as coisas de Deus.
Atos 19:16. Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno. Pastor, mas é possível que um homem tenha um espírito maligno? Sobre isso Paulo falou. Deixa aqui aberto, vamos lá em Romanos 8. Sobre isso Paulo falou. Aí já não é Lucas. Mas na graça é possível que um homem tenha um espírito maligno? Vamos ver o que Paulo falou em Romanos 8. Se é que ele não lembrou sobre esse dia aqui, quando ele escreveu. Quem já achou Romanos 8? Coloque o seu dedo no verso 9. Paulo vai dirigir a palavra e vai falar sobre 2 tipos de pessoas. Atos 8, 9. Circula, diga, vós. Diga. Diga. Circula o vós. Vós quem? Nós. Por que ele falou vós? Porque ele está falando conosco. Eu convosco. Então, vocês, se eu me incluir, nós. Se eu falar sobre vocês, vós. Se eu me incluir, nós. Paulo falando, vós. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Diga, Abba, Pai. Diga, está falando sobre nós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Para aí. Vamos citar o que ele escreveu para os Coríntios 3,16. Diga, graças a Deus, o meu corpo é templo do Espírito Santo que habita em mim. Fala, que habita em nós. Se é, Romanos 8,9, se é que o Espírito de Deus habita em vós, habita ou não habita? Diga, então estamos em paz sobre essa questão. E a parte B? Romanos 8,9. Romanos 8,9. Mas, circule aí, se alguém, eu não posso te garantir que ele está lembrando de Atos 19 daquele dia, tá? Mas pode até ser que ele está lembrando. Porque teve uma vez lá em Atos 19, e nós estávamos lá, Deus pelas minhas mãos tinha feito milagres, maravilhas, blá, 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 e teve um besta lá que se meteu a querer mexer. Talvez ele está, não sei. Porque ele disse em Romanos 8,9, se alguém o quê? Diga, não tem. Diga, se alguém não tem. Então circule se alguém, sublinha, não tem. Nós não podemos ler a Bíblia se você não fizer uma pergunta. Romanos 8,9, se alguém não tem. Diga, por que alguém não tem? Porque se alguém não recebeu. Como é que vai ter se não recebeu quando? Quando tudo foi consumado. Como é que ele vai ter o Espírito se ele não recebeu? Então, se alguém não tem, por que ele não tem? Porque ele não recebeu. E por que ele não recebeu? Aí Paulo explica, ó, se alguém não tem o Espírito de Cristo, se tal, por isso que ele não recebeu. Porque não é dele. Então quem não recebeu o Espírito de Deus, não é dele. Está claro ou não está claro? E se não é dele, é o quê? Romanos 9, olha lá, ó, verso 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para... Então Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, e tal, não é dele. Não é dele por quê? Porque não recebeu. Se não é dele, é o quê? É um vaso de ira preparado para a perdição. Então me faz entender que aqui em Atos 19, não está falando do demônio num crente. Está claro? O demônio não estava não estava num crente. Estava em alguém que não é dele. Porque não recebeu o Espírito de Deus. Porque não tem o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2. Vai lá, vamos ver o que Paulo falou. Você vê como que a sã doutrina, diga comigo, a sã doutrina é clara. Olha lá, o 1 Coríntios 2, ó, Paulo falando sobre crente. Então dá a entender o quê? Que lá em Atos 19, os filhos de Cefas não eram crente coisa nenhuma. E vai mexer com fogo. E esse fogo, esse tal não era dele. Não tinha um espírito. Está claro ou não está claro? Olha 1 Coríntios 2, 12.
1 Coríntios 2. É porque tem gente aí falando que tem demônio nos crentes. Ah, escapou isso aqui. Estou falando mesmo, não escapou coisa nenhuma não. É a igreja do Sal que fala que tem demônio no crente, o outro fala que o demônio está na pastora, está no pastor, está no obreiro. Tudo isso aí é mentira e heresia. Tudo isso aí é mentira e heresia. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus. E olha o que está escrito, 1 Coríntios 2,12. Olha o que está escrito na sua Bíblia em 1 Coríntios 2,12. De novo, ó, mas nós, circule aí, ó, diga nós. Nós quem? Nós. Eu, você, nós. Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para aí. Então aqui na terra, nós sabemos que é as ovelhas, né? Jesus diz que tem ovelha e tem bode. Então aqui na terra, tem pessoas, Coríntios 2,12, que recebeu o Espírito que provém de Deus. Amém? Por outro lado, Romanos 8,9, tem pessoas que não é dele. Porque não tem o Espírito. Ops, alô? Romanos 8,9. Se alguém não é dele. Romanos 8,9. Mas, Coríntios 2,12, nós recebemos o Espírito. Então, olha só como que é claro. Na terra, tem quem não tem o Espírito de Deus. Não tem e não vai ter. Não tem campanha, não tem oração. E por que não tem e não vai ter? Diga, porque não recebeu. Está claro ou não está claro? E por que não recebeu? Romanos 9,22. Porque é vaso da ira preparado para perdição. Então, não tem, não recebeu e não vai ter e não vai receber. Está claro ou não está claro? Mas, Coríntios 2,12, nós recebemos o Espírito para vender. O que eu estou te mostrando? Os dois lados. Diga comigo, duas sementes, dois destinos. Está claro ou não está claro? Isso é Mateus 25,46. Ninguém fala isso. Até quem diz que está em graça. Nunca vi falar esse raciocínio, porque o apostolado está esse raciocínio. Mateus 25,46. Os justos irão para a vida eterna. Os bodes, os ímpios, para o castigo eterno. Não tem injustiça. Tem gente que fala assim, em graça não existe inferno. Não existe mesmo. Diga, para nós. Diga, mas para alguém existe. Porque Jesus disse em Mateus 25, e irão estes para o castigo eterno. Jesus que falou, não foi eu. Não é interpretação, não é teologia. É Jesus que falou. Mateus 25,33. As ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Mateus 25,41. Sobre os bodes, apartai-vos de mim, maldito, que nunca vos conheci. Mateus 25,46. Os justos para a vida eterna, os ímpios para o castigo eterno. Isso aí é Jesus que já determinou que fosse assim. Então fica claro que existe duas sementes. Diga, duas sementes. Diga, ovelhas e bodes. Diga, com dois destinos. Dois destinos. João 10,28. Eu vos dou a vida eterna. A vida eterna onde? No céu. Isso aí é um destino para nós. Posso ouvir um glória a Deus? João 10,28. Eu vos dou a vida eterna. Vida eterna onde? Na terra? Não. No inferno? Claro que não. Porque Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus. Você é o diabo? Você é anjo do diabo? Quer falar que o inferno não existe? Que conversa que é essa? Então as pessoas ficam tirando coisa da Bíblia. Ou não crê, ou quer fazer uma outra Bíblia. Você não pode mudar a Bíblia. O inferno não existe. Você acha que alguém ia ficar... Eu não acho nada, irmão. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que tenho que achar. Eles ficam satirizando, brincando. Você acha que Deus ia fazer um lago? Eu não acho nada. O que está escrito? O que está escrito? Ou Jesus mentiu, ou ele se enganou e você que está certo. Eu não acho nada. Abre Mateus 25, por favor. Aqui não tem o que eu acho, o que você acha, o que o irmão... Aqui é o que está escrito na palavra de Deus. Abre Mateus 25. Aqui não tem o que acha. Não tem brincadeira, não tem zombaria, não tem piadinha. É o que está escrito. Mateus 25, 41. Olha aí na sua Bíblia. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Diga, quem estará à esquerda?
Mateus 25, 33 responde. Eu não preciso interpretar, eu não preciso falar por mim. Quem responde é a Bíblia, é a palavra. Mateus 25, 41. Olha o 41. Ó. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Diga, quem estará à esquerda? Olha o Mateus 25, 33. Ó. Porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então 41. Dirá aos que estiverem à esquerda. Quem que estará à esquerda? Os bodes, velho. Sou eu que penso ou está escrito assim? Mateus 25, 41. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno. Não é fogo temporário. Não é fogo por uma semana. Porque se o fogo não for eterno, a vida também não é eterna. Porque Deus é justo. Ainda que você ache que Ele não é, tá? Você que acha que Ele não é justo, onde se viu? Você acha que Deus ia fazer? Eu não acho nada, irmão. Está escrito Ele que falou. Eu não tenho que dar meu palpite, o que eu penso, o que eu acho. É o que Ele falou. Estou só propagando o que Ele falou. Se alguém mentiu, foi Ele, não foi eu. Ele que diz fogo eterno, não sou eu que tenho que interpretar. Porque se o fogo não é eterno, a vida também não é eterna. É ou não é verdade? Agora, o fogo eterno é para alguém. Como a vida eterna também é para alguém. Agora, se você é ovelha, você tem que dar glória a Deus. Porque a vida eterna é para as ovelhas. Diga glória a Deus. Agora, você parece estar com dó dos bodes, dos filhos da perdição. É, você acha. Eu não acho nada, irmão. Ele fez o bode para a perdição. Você nunca leu Jeremias 18? Você nunca leu que ele fez um vaso para honra e um vaso para desonra? Sério mesmo, você nunca leu Jeremias 18? Você vai morrer sem entender que ele fez um para e outro para. Dois propósitos diferentes. Já passou o tempo de entender isso aí. E parar de falar heresia. Parar de falar besteira. Amém? Diga, é o que está escrito. Olha o Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado. Para quem, hein? Para mim? Para mim não, porque eu não sou o diabo nem os anjos dele. E nem você. Mas foi preparado para alguém. Não é o que está escrito? Ou alguém vai mudar o que Jesus falou? Ou vai arrancar essa página? Quem que vai falar que não vale mais o que Jesus disse? Então nós cremos, abençoados. Se tiver escrito, eu creio. Eu não estou aqui para pôr dúvida. Eu não estou aqui para duvidar de Deus, para achar o que Jesus falou, se ele estava certo, se ele estava errado. Quem sou eu para ficar achando e pondo, dando minha opinião? Mateus 25, 41. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Circula aí, para você não achar que sou eu que estou inventando. Circula, ó, preparado. Sublinha, para. O para é o motivo, é o objetivo, é a explicação. Deus nem devia explicação, hein? Mas Ele é tão bom que Ele explicou, ó, para. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Ponto final. Não tem um ponto final? Mateus 25, 41. A Bíblia é clara, abençoado. A Bíblia é clara. Olha o verso 34. Os dois lados da moeda. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, de conformidade com o verso 33, quem estará à direita? As ovelhas. Olha como que é fácil entender. Olha como que é claro, fácil. Não tem interpretação, irmão. Não tem o dedo do MGA, não tem o dedo do pastor Marcos. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu não tenho que interpretar. Estou te mostrando só o que está escrito. Ou você crê ou você não crê. Simples assim. Como eu creio em Jesus, porque eu creio em Jesus. Claro que Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Salvador. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Interessante que no 41, apartai-vos de mim, maldito. Mas no 34, vinde bendito. Então está claro as duas sementes. Por que benditos? Efésios 1:3. Porque Deus nos abençoou. Então nós somos benditos. Nós somos abençoados. Diga nós, as ovelhas. Diga os vasos de honra. Agora os vasos de desonra, Mateus 25, 41. Está claro ou não está claro? Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Graças a Deus, desde a fundação do mundo. Olha que maravilha, que glória. É, mas você acha que Deus... Eu não acho nada, irmão. Para com essa conversa boba. Para com pergunta besta.
Você acha que Deus ia criar um lago de fogo? Você acha que Deus ia jogar não sei o quê? Você acha que... Eu não acho nada, foi Ele que falou. Ele que... Quer ler o verso 41 de novo? Foi Ele que falou. Não foi eu. E eu creio no que Ele falou. E para terminar, 46. Para finalizar, Mateus 25, 46. É só você ver na sua Bíblia. Mateus 25, 46. Jesus disse, Ele explicou. Ele nem devia satisfação a ninguém, mas Ele explicou. Ninguém perguntou, Ele que explicou. Mateus 25, 46. E irão estes quem? O do verso 41. Mateus 25, 46. E irão estes quem? Digo, do verso 41. 46. E irão esses para onde? Para a praia? Para onde que eles vão? Para o shopping? Para onde que eles vão? Agora, ou você crê em Jesus ou você não crê. Se você não crê, fala logo. Eu não creio em Jesus, eu não acredito. Fala logo, irmão, se você não crê. Eu creio em Jesus. Como é que eu vou crer? Em partes em Jesus. Que Ele nos deu a vida eterna. E sobre o outro lado, não. Você acha que Jesus ia fazer? Eu não acho nada. É o que está escrito. Sabe o que é isso, Maria? Posição espiritual. Posição, eu estou posicionado. Eu não creio na minha cabeça, eu creio no que está escrito. Eu não creio no que eu acho, eu não creio no que eu penso. Eu não creio no que falam por aí. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no que Jesus falou. É nisso que eu creio. Não interessa o que fala por aí. Mateus 25, 46. Irão esses para o castigo eterno, mas os justos, diga graças a Deus. Diga, Jesus explicou. Mas o justo para a vida. Diga, Abba, Pai, graças a Deus, obrigado, Senhor, em tudo te dou graças. Eu penso que está muito bem explicado. Amém? Então volta lá no Romanos 8,9, não estava meu assunto? Romanos 8,9. Quando Paulo disse que nós não estamos na carne, por quê, hein? Porque em Filipenses 3 ele diz que Deus fez circuncisão. Então agora, diga comigo, agora na graça. Diga, não estamos mais na carne. Diga, estava na carne quem estava debaixo da lei. Diga, ou quem não é ovelha. Diga, aí está na carne. Por isso que ele falou, vós não estáis na carne. Está entendendo, abençoado? Romanos 8,9. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Claro, Deus fez circuncisão. Ele separou a carne para lá, espírito para cá. Então nós não estamos na carne mesmo. Nem que você quiser, você não vai estar na carne. Nem que você quiser, você não vai estar na carne. Por quê? Diante de Deus você não vai estar na carne. Você vai estar na carne diante do ser humano. Mas diante de Deus você não está mais. Porque Deus fez o quê? Circuncisão. Filipenses 3. E a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. E não confiamos na carne. Nos gloriamos em Cristo Jesus. Abba, Pai, esta é a graça e esse é o apostolado. Então, para terminar, para fechar, Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém, isso tem que ficar claro, se alguém não tem o Espírito de Cristo, sublinha aí, ó, diga, esse tal não é dele. Então, voltem a 19, quer dizer então que os filhos de Seva, né, tomaram uma surra, teve uma lambança lá nesse dia, e a respeito do 16, Atos 19, 16, do homem que tinha o espírito maligno, segundo Paulo em Romanos 8,9, esse tal não é dele. Desculpa, e daí que ele tinha um espírito maligno? Não, pastor, você não vai orar. Eu orar por quem? Por quem não tem o Espírito de Cristo? Você é louco, irmão? Você não está entendendo. Você vai orar por quem não tem o Espírito de Cristo. Porque tudo já está consumado. Diga, como assim, pastor? Quem está dentro não sai. E quem está fora não entra. Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? O que quer dizer tudo está consumado? Diga, ovelha é ovelha, bode é bode. Por isso, agora você entende o Romanos 8, 29 e 30. E aos que chamou,
também os predestinou. E aos que predestinou. Então deixa claro que não foi a todos abençoado. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Fica claro que não foi a todos. Eu não posso fazer nada, Deus fez assim. Romanos 9, dirá alguém, há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ele disse, amei a Jacó e aborreci Esaú. E aí, você vai entrar no música com Deus? Você vai brigar com ele porque ele amou Jacó e aborreceu Esaú? Sério mesmo, você vai discutir com Deus? Ou você vai orar pelo Esaú? Você vai fazer a campanha de Esaú? A corrente de Esaú? Você não está vendo que Deus aborreceu, rejeitou Esaú? Está claro ou não está claro? Fala para o seu irmão aí, ó, fique em paz, irmão. Exorta seu irmão e diga, não queira fazer o que Deus não fez. Quem entendeu? Respira e pensa, Maria. Está entendendo? Não queira fazer o que Deus não fez. Os evangélicos pensam que todo mundo vai vir para a igreja, pensam que todo mundo vai aceitar Jesus, eles pensam que todo mundo... Paulo diz que a fé não é de todos. Será que vão morrer sem entender essas coisas? Você não está vendo que tem gente que vai vir congregar, tem gente que não vai vir congregar, e isso não quer dizer que ele não é salvo? Porque ele é salvo pela graça, não é porque congrega. Nós não congregamos para sermos salvos. Congregamos porque somos salvos. Agora, mais que isso, né? Não congregamos para ser. Congregamos porque já somos. E por que somos? Porque fomos escolhidos, fomos chamados, fomos predestinados. Aí já é um outro nível, abençoado. Por isso que eu falo com orgulho. Glória a Deus pela sua vida. Diga, Abba Pai. Vamos terminar com Atos 19? Para eu chegar no final? Vamos terminar com Atos 19. Então você vê aqui que o homem lá tomou uma surra, hein, Maria? Você viu? Os caras deram... Olha, porque o Paulo falou... É que ele não sabia. Ô Maria, o Paulo falou assim, ó. O Igreja em Graça, o Marcos, o MGA. Sabe aquele homem de Atos 19? Sei. Então, se ele não tem o Espírito, ele não é dele. Se ele não tem o Espírito, ele não é dele. Então, se ele não é dele, como que é a vida de quem não é dele? Atos 19, versículo 16. Como que é a vida na terra de quem não é dele, de quem não tem o Espírito? Como que é a vida? Atos 19, 16. Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, e tinha o espírito maligno por quê? Diga, porque não era dele. Quando diz não é dele, quer dizer, não é do Senhor, não é de Deus. Saltando sobre ele o homem que tinha espírito maligno. Por que tinha espírito maligno? Coríntios 2,12. Porque ele não recebeu o espírito que provém de Deus. Dá um sinal se está claro, hein, abençoado? Por favor, dá um sinal se está claro. De novo, diga, nesta terra, Coríntios 2,12. Há quem recebeu o espírito que provém de Deus. Diga, nesta terra, há quem não recebeu o espírito de Deus. Diga, Romanos 8,9. Diga, esse tal não é dele. Não é simples entender? Não, dá um sinal. É simples ou não é? Problema é que uma fortaleza na mente dos crentes fica com dó dos filhos da perdição. E aqueles bobão que falam assim, mas será que na última hora, se ele se... Para de falar besteira, irmão, que última hora? Você não está vendo que ovelha é ovelha e bode é bode? Não existe última hora para ninguém, irmão. Eu já vi batista com dó de Judas, Maria. Mas será que Judas foi se enforcar? Será que na última hora... Para de falar besteira, você está louco, meu. Vai ler a Bíblia. João 17, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a escritura, que era Judas. O cara pega e fala para mim assim, mas será que Judas quando foi se enforcar, será que na última hora... O cara está com dó de Judas. Você não conhece a Cristo, você não conhece Deus. Você não conhece propósito, plano, desígnio, projeto, predestinação, soberania. Você não conhece Deus. Você não conhece a palavra de Deus. Você não está vendo que o bode nasce para perdição? Diga, e isso provém de Deus. Quem está entendendo? Você não está vendo que a ovelha nasce para salvação?
Diga, e isso provém de Deus. Dá um sinal que você está entendendo. Você não vai converter um bode nunca. Romanos 8:9. Porque ele não tem o Espírito. Por isso que você não vai converter ele nunca. Ele nunca vai se converter. Diga, nunca. Por que ele não vai se converter? Porque ele não tem. Só quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Então, Atos 19:16. Olha a lambança. Atos 19:16. Alô? Isso aqui nunca aconteceu aqui no MGA, hein? Não tem como acontecer. Aqui é uma região celestial. A mulher falou assim, mas se o demônio... Eu falei, qual demônio? Do grego, daimon. Eu falei, qual demônio? Eu falei, mas 32 anos de ministério, irmã. 28 anos em graça. Você viu aqui, Maria? Alguém com demônio aqui, caindo para lá e para cá, falando grosso? Capricha, diga, nós estamos numa região celestial. Paulo disse em Hebreus 12, temos chegado aos muitos milhares de anjos. Como é que vai ter demônio aqui, irmão? Nós chegamos a muitos milhares de anjos. Agora, esse aqui, né? Atos 19:16, saltando sobre eles, quem? Diga, o homem que tinha um espírito maligno. Era um crente? Não podia ser. Era uma ovelha? Não podia ser. Porque quem não recebeu o Espírito, esse tal não é dele. Se não recebeu, não vai ter nunca. Está claro que ele não era um crente. Está claro ou não está claro? Porque você vai ler a Bíblia, você não vê crente com demônio. Está claro ou não está claro? Por que você não vê crente com demônio? Coríntios 2:12. Porque o crente recebeu o Espírito que provém de Deus. Coríntios 3:16. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Coríntios 6:19, não sois de vós mesmos, fosse comprados por bom preço. Você não está vendo que você foi selado, lacrado com o Espírito de Deus? Como é que vai ter um demônio na sua... Só na cabeça de um jumento para pensar isso. Ou na cabeça dos velhacos que abrem igrejas para arrancar a lã e a pele das ovelhas, dizendo para a ovelha, ovelha, você tem um demônio, vem aqui fazer 7 semanas de oração forte, que nós vamos tirar o demônio da sua vida. A ovelha é ignorante, não conhece a Bíblia, pega e vai lá. Aí cai no conto do lobo mau. É duro ter que falar que abriram igrejas para fazer isso, né? Não é duro falar isso? A igreja não é um lugar de louvor e adoração. Efésios 1, para a glória de Deus, para o louvor da sua graça. Não é isso que está escrito? Mas abriram a igreja para falar assim, vem aqui que nós vamos tirar o demônio de você. Né? Eles chamam o dinheiro de demônio. Nós vamos tirar o demônio de você. Me dá tudo o seu demônio. Nós vamos tirar o diabo de você. Você está com muito diabo, hein? Na conta. Você está com muito diabo na conta. Então, vem aqui na sexta-feira forte. Nós vamos orar para tirar o diabo de você. Mas não convém tirar tudo o diabo. Ele tem que voltar, né? Então, fica tirando uns pouquinho. Aí, em 40 anos de igreja, o diabo nunca sai, né? Porque se o diabo sair, vai vir para o MGA, né? Que aqui não há diabo, não há pecado, estamos abençoados. Então, se o diabo sair, vai vir para o MGA. Então, não pode tirar tudo o diabo. Vai ter uns diabos aos pouquinhos. Aí a pessoa fica amarrada. Está amarrado mesmo, não está? Eu tenho que falar assim, porque é lamentável ter que saber que existem pessoas, como Paulo diz para Timóteo, enganando e sendo enganadas que fazem isso. Pastor, não lê a Bíblia? Lê, mas não está nem aí, irmão, passa por cima. Se tivessem temor a Deus, jamais fariam isso. Como Paulo disse, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Não tem o mínimo temor, Maria. Usam pedacinhos da Bíblia para puxar a ovelha, igual isca para pegar o peixe. Usam pedacinhos da Bíblia para pegar o peixe, a ovelha, né? Aí a ovelha vem e usam só pedacinhos, só migalhinhas da Bíblia. Nunca mexe com a graça, nunca fala pela graça sois salvos, é um dom de Deus. Nunca fala, nunca. 40 anos de igreja, nunca falou uma vez. Nunca fala que você está abençoado. Você sempre vai ser quando você tirar o diabo da sua vida, aí você vai ser abençoado. Quer dizer, então, o diabo nunca vai tirar, então você não, e nisso fica amarrado. Estão entendendo a jogada? É triste falar isso, né?
Atos 19, para terminar, 16. Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno. Olha o que aconteceu, Maria. Apoderou-se de dois e deu um pau, aliás, prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Se eu estou lá, eu falo assim, vai besta, vai mexer aqui, tá quieto, vai mané, vai besta, vai. Quer dizer então que você ouviu Paulo pregar a graça, né? Você viu Paulo, Atos 19, cheio do Espírito Santo, e você está achando que você é igual ao Paulo. Então vai lá mexer, vai. Aí foi mexer no buraco do tatu, formigueiro, acabou com ele. Você acha que esses filhos de Cefas estavam debaixo da graça do apostolado? Claro que não, né? Atos 19, olha lá, versículo 14. Você acha que os filhos de Cefas, Maria, você acha que eles estavam debaixo da direção? Você acha que eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo? Se lascaram, como diz o outro, né? Você entendeu a história? Esconjuro-vos sobre o Jesus que Paulo prega. Eu acho que o demônio falou assim, eu não acredito que ousadia! Eu gosto é assim, amostradinho. Eu vou logo fazer a sua passagem. Era um dia em Atos 19, 16. Não foi? Chamou os filhos de Cefas de amostradinho. Não, você imagina o homem quieto. Vou ler aqui, ó, olha lá. Ó, Atos 19, 13. Você vai ler a Bíblia inteira, está tudo normal. Quando chega no verso 13, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto, aí Lucas já deu até os nomes, né? Deu o nome dos bois. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem sois vós? Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, apoderou-se dos 2, eram 7. 2 tomou a sua, acho que 5, né? Saiu correndo. Apoderou-se de 2, prevaleceu contra eles, de modo que nus, Maria tirou a roupa. Maria, você imagina a lambança, todo mundo no meio das ruas, um monte de barraca, eram ambulantes, nus e feridos, tomou um pau, né? Unhada, arrancou o cabelo, tapa, soco, chute, nus e feridos, fugiram daquela casa. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto em Éfeso, hein, onde Paulo disse, pela graça sois, mas os filhos de Seva não estavam debaixo do apostolado. Olha onde ele foi mexer, Maria. Assim andam errados os que não recebem o apostolado, que é a perfeita direção de Deus para a igreja. Atos 19, 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Nossa, Maria, correu no bairro. Nossa, você viu o que aconteceu com os filhos de Seva? O outro, vixe, mas os caras tomaram um pau ontem. Você viu lá? Nossa, eu vi que o homem saltou sobre eles, pegou no pescoço, deu uma gravata e arranhou, rasgou a roupa. Nossa, você viu que pampeiro, que escândalo na rua. Todo mundo viu. Atos 19, verso 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Aí começaram a se converter, né? Não. Olha o 19, ó. Atos 19, 19. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas. Vou parar com isso aí, ó. Olha o que aconteceu com os filhos de Seva. Vou parar. Por quê? Imagina eles ficar mágica, a barraquinha de ambulante. O que você está fazendo aí? Não, estou lendo uns livros aqui de mágica, eu vou fazer aqui umas mágicas. Os caras, quando viram que os filhos de Cefas tomam uma surra, Atos 19, 19. Também muitos que tinham praticado artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram. Não quero mais isso não, parei. Queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente
e prevalecia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Bem bonito. E vamos encerrar com Gálatas 5, né? Por favor. 3 Bíblias aqui do lado. Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5. Você é louco, os caras não estavam debaixo da graça, não estavam debaixo do apostolado, não era crente, congregava em lugar nenhum. Desconjuro em nome de Jesus, Paulo prega. Você é besta mesmo. Tomou uma surra aqui, tomou uma lambada. Gálatas 5, deixa eu abrir aqui a versão, a Bíblia judaica. Gálatas 5, para terminar, tem mais uns 10 minutos aí. Gálatas 5. Então estou aqui com a Bíblia judaica, tá? Para quem não conhece ou nunca viu, estou com a Bíblia judaica, bem perto da original. E a versão ampliada também, de Gálatas 5. E a Bíblia Thompson, Gálatas 5. Quem já achou Gálatas 5? 19, né? Gálatas 5, 19. Olha lá. Ó. Eu penso que Paulo foi bem claro. O problema é que quando não há apostolado, a palavra não é bem explicada. E há a mistura, a confusão, né, de lei com a graça, de obras com a fé. Nas igrejas evangélicas tem muita mistura, Maria, sabe? Fala um pouquinho de Paulo, um pouquinho de Mateus, um pouquinho de reis, de crônicas, e chama de pecador, depois fala que é nova criatura. Então, uma bagunça, sabe? Fala que já é salvo, depois fala que se não batizar não vai ser. Então, na igreja evangélica tem muita bagunça, divergência doutrinária. Numa igreja em graça, não. Por quê? Porque Romanos 1,5, nós recebemos a graça e o apostolado, pronto, acabou. O que diz o apostolado? Somos salvos pela graça. Então acabou a conversa. O que diz o apostolado? O diabo foi aniquilado. Então acabou a conversa. O que diz o apostolado? Todos quando somos perfeitos. Então o apostolado ele é firme, ele é sério, ele é convicto. Não tem confusão. Hebreus 13, 9. Paulo disse, olha, evita doutrinas várias e estranhas, né? Receba graça, Hebreus 12, 28, firmemente, com reverência, santo temor. Vamos falar a verdade? Quando Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta, só faltou falar, a minha graça e o apostolado te basta. Amém, abençoados? Vamos para Gálatas 5,19, ó. Na Bíblia Thompson. Gálatas 5,19. As obras de quem? Da carne. Vamos ver aqui na Bíblia judaica se ela diz de quem que são as obras. Bíblia judaica, Gálatas 5,19. É evidente o que a velha natureza realiza. Vamos ver a versão ampliada. Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas. Paulo chama obras da carne, na versão ampliada, de inclinações erradas. Na Bíblia judaica, Paulo fala, é evidente que a velha natureza realiza. E na Bíblia Thompson, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Você vê como que existe a igreja da mentira, né? Eu coloquei esses dias lá um post no Facebook do ministério. Muitas são as igrejas da mentira. A Bíblia, Deus, o apóstolo Paulo, diz, está escrito, que prostituição é uma obra da carne. Abriram igrejas no intuito de arrancar a lã das ovelhas, que falam que a prostituição é obra do demônio, do diabo. Diga, por que eles falam isso? Porque se você acreditar que a prostituição é obra do demônio do diabo, você vai querer se ver livre do demônio do diabo. Vai vendo a presunção. Se eles se convencerem que essa obra da carne, da sua carne, é o diabo, é o demônio, se eles se convencerem, se você crê nisso, o segundo passo é você ir lá. Para quê? Olha a presunção. Porque eles que vão orar para você se ver livre desse suposto diabo ou demônio que o apóstolo Paulo diz que é coisa da sua carne. Mas como que eu faço então com a minha carne? Bom, em Efésios 4, Paulo ensina. Aquele que furtava não furta mais.
Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não minta mais. Logo, aquele que adulterava não adultera mais. Vamos lá em 1 Coríntios 6. Vamos te mostrar pessoas que se converteram de verdade. Ó, 1 Coríntios meia dúzia. Veja lá. Pessoas que se converteram de verdade. Diga, pessoas que se converteram de verdade. 1 Coríntios meia dúzia. Quem já achou? 1 Coríntios 6. Quem já achou? Verso, olha lá, coloca a mão aí no verso 9. Presta atenção. Você vai ver pessoas que se converteram de verdade. Sem campanha dos 70, sem corrente, sem subir no monte, sem sacrifício. Pessoas se converteram de verdade. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Então, quando Paulo diz não erreis, ele já dá a entender que nós temos o domínio para errar ou não errar, abençoado. Você não está vendo que você que tem o domínio? Você quer comer terra, você come terra. Se você quiser comer arroz e feijão com bife, você come arroz e feijão. É você que tem o domínio. Não adianta você jogar no demônio, jogar no diabo. Ai, é que eu não consigo, porque o diabo é sujo, porque o demônio... Não, para de jogar culpa. Assume. Quem é homem de verdade, quem recebe a Cristo como Senhor, quem confessa Jesus como Senhor da sua vida, não anda na carne, pronto, com prostituição, com mentira, com pilantragem, com safadeza, com feitiçaria. Quem recebe Jesus, quem se converte a Cristo, não anda na carne. Amém, abençoados? Não tem esse negócio de jogar no demônio, no diabo. Coríntios 6,17. Não erreis, desculpa, Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, você é ladrão, nem avarentos, nem bêbados, nem fofoqueiros maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vê que eles se converteram. Verso 11, sublinha. E tais fostes alguns de vós. Se ele disse fostes, se ele disse fostes, quer dizer que não são? Não são mais, ué. Fizeram campanha do quê? Fizeram corrente do quê? Aonde mesmo? Cristo te é suficiente. O sangue de Cristo, Hebreus 9, 13, 14. O sangue de Cristo purifica a sua consciência de obras mortas, de má consciência, de obras da carne no passado, que você viveu na carne. O sangue de Cristo purifica. Não existe campanha, não existe corrente, não existe sacrifício, não existe nada disso. Tudo isso é mentira. O que existe é pessoas que foram, Coríntios 6, 9, foram impuras, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, maconheiro, cachaceiro, pinguço, vagabundo, sei lá o que, maconheiro, drogado. O que existe é isso. Mas Coríntios 6,11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados. Diga, graças a Deus. Fosse lavado ou fizesse a campanha de libertação? O que está escrito aqui? Coríntios 6,11. Fostes lavados, fostes santificados, irmão. Quem é que inventou campanha de libertação, de corrente, de não sei o quê, para se livrar? Quem que inventou essas mentiras? Por isso que Paulo disse, Maria, da graça tendes caído. Esses lugares, não gosto nem de chamar de igreja, porque a igreja é santa, é sem mácula, né? Sem ruga. Esses lugares, Gálatas 2, anulam a graça de Deus, anulam a morte de Jesus. Eles se sentem autossuficientes e presunçosos. Vem aqui que nós vamos fazer a oração forte para você se libertar dos vícios. Vem aqui que nós vamos orar para que você seja liberto da prostituição. Para você, mas não é eles que fazem isso. Quem faz isso é Cristo. Posso ouvir um amém? Falsas igrejas, falsos evangelhos, falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinos.
Vamos terminar Coríntios 6:11. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados. Você quer mais o quê, irmão? Você foi lavado, foi santificado, foi justificado. Você vai fazer o quê com fogueira santa? Onde é que entra fogueira santa aqui? Aonde entra fogueira santa? Onde entra campanha para isso, para aquilo? Aonde entra? Coríntios 6:11. Fostes, diga comigo, lavados. Diga santificados. Diga justificados. Diga eu fui lavado. Diga eu fui santificado. Diga eu fui justificado. Por isso que Filipenses 3:15, Paulo fala, todos quantos somos perfeitos. Faz assim, ó, porque eu fui lavado, eu fui santificado e eu fui justificado. Digo obrigado, Senhor. Para terminar, fosse lavado, fosse santificado, fosse justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quem limpa da prostituição não é a campanha, não é corrente, não é sacrifício, não é pagar o preço. Não. Quem limpa a prostituição, quem limpa as obras da carne, está aqui, ó, Coríntios 6:11, é o nome de Jesus e o Espírito do nosso Deus. Quando você ouve a palavra, o Espírito Santo em você, ele vai te regenerando, vai tirando a sujeira, a imundícia. Você vai começando a ter nojo das obras da carne. Você vai começando a não gostar mais do mundo, sabe? Você já não vai se encaixando mais nas coisas do mundo. Bebedice, fumar, palavrão, mentira, enganar as pessoas, prostituição, orgia. Você vai começando, você não quer mais essas coisas. Você quer servir a Deus em espírito, em verdade. Você quer receber a unção, você quer a manifestação de Deus na sua vida, abençoado. É uma outra vida. Amém? Terminando em 2 minutos com Gálatas 5:19. As obras da carne são conhecidas, hein? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, discussões, inveja, bebedice, orgia, a lista é infinita, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declarei, como já vos preveni, que os que cometem tais coisas não vão herdar o gozo, a paz e a alegria que tem no reino de Deus, que está dentro de nós. Você já viu algum ladrão cheio do Espírito Santo? Você já viu alguém que está enganando a esposa e o marido com 2, 3 maridos? Você já viu cheio do Espírito Santo com gozo? Você já viu? Você já viu uma mulher que sai com um homem casado cheio do Espírito Santo? Não. Se o homem é casado, você não tem que sair com ele, não é preciso falar isso? Eu que tenho que falar isso? Obra da carne. Não adianta culpar o demônio, culpar o diabo, não adianta. O homem é casado, ele não é seu homem. Ora a Deus que ele vai te dar um. A mulher é casada? Ora a Deus que ele te dá uma. Ele deu uma para mim. Amém, abençoados? Para terminar, que fique bem claro, a graça não é um passaporte para você pecar à vontade, abençoado. Todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Não sou eu que tenho que te falar o que convém ou não, né? Você sai come casado, eu que vou te falar que está errado? Sério mesmo, você não sabe que é errado? Você mulher, sai come casado, eu que tenho que falar que é errado, você não sabe disso. Você sai com mulher casada, você já tem a sua, sai com mais 3, 4. Eu que tenho que te falar isso, que é errado? Eu que tenho que falar isso? Vamos terminar com Hebreus 5, último texto da noite. Então, igreja, por isso que eu não pego no pé de ninguém. Vocês são livres. Quer andar errado? Pode andar à vontade, para mim não muda nada. Porque quem vai colher é vocês mesmos. Eu já ensinei Gálatas 6:7. Não erreis. Tudo que você plantar, você vai colher. Não eu. É você que plantou, então posso dormir em paz, não preciso pegar no pé. É diferente de uma igreja da lei. A igreja da lei, o pastor fica, irmã, não pode, irmão. Na igreja da lei,
Não, em graça não, irmão. Em graça, a minha obrigação é te ensinar, que é o que eu tenho feito há 32 anos. Vai andar errado? Vai continuar andando errado? Tá bom. Gálatas 6,5. Cada um leva o seu próprio fardo. Todos sabem o que é certo e o que é errado. É ou não é verdade? Para terminar, Hebreus 5. Para fechar com chave de ouro, né? Olha lá. Para não ficar culpando o demônio, culpando o diabo, culpando não sei o quê. Olha lá. Hebreus 5. Verso 12. Terminando em 1 minuto. Hebreus 5,12. Com efeito, quanto tempo você é crente já, hein? Quanto tempo você congrega? Você é mulher, você é homem. Há quanto tempo você congrega? Quanto tempo você lê a Bíblia? Alguns há muitos anos e décadas, né? Hebreus 5,12. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Por isso que eu não dou a revelação da graça para qualquer um. Primeiro que Jesus disse para não dar pérolas aos porcos, né? Então eu não perco meu tempo. Eu posso conversar com 1 milhão de pessoas, mas não é para todos que eu vou soltar as excelências das revelações. Desculpa, até aqui mesmo dentro da igreja. Até no meio dos santos, não é para todos que eu solto as excelências. Por quê? Por causa do verso 12. Alguns já era para ser mestre, então necessita de leite. Para que eu vou dar excelência de revelação? Para você jogar fora? Então deixa comigo que eu não jogo. Eu guardo ela. Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que ainda... Você sabe o que é certo e o que é errado. Não preciso falar para você. Todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é criança. 10, 15, 20 anos de igreja, mas é criança. Eu que tenho que falar o que é certo e o que é errado. Irmã, não sai com homem casado. Irmão, não sai com mulher. Irmão, você é casado, irmão. O que você está mexendo com outras mulheres? Eu que tenho que falar isso, irmão? Sério mesmo que eu que tenho que falar isso aí? Não é a função de um pastor. Alguém entende isso? A função do pastor é pregar e ensinar a palavra. Não tem que falar o que você tem que fazer na sua vida. Isso é com você. O pastor não pode entrar em área pessoal da pessoa. Ah, não, vou ter 50 mulheres e 300 homens. Isso é um problema seu, irmão. Não tem nada a ver com isso. Isso se chama orgia, tá? Paulo disse que os que praticam orgia não eram do reino de Deus. Mas você é você e eu sou eu. Para terminar, Hebreus 5,14. O alimento sólido, e eu penso que isso está claro, o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática, se eu vejo que a pessoa não pratica, eu já não falo, né? Para não jogar pérolas, né? Pérola tem valor. Excelências e revelações eu vou jogar fora. Para quem não dá valor, para quem está brincando, igual os filhos de Cefa, não posso, né? Hebreus 5,14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, aqueles que praticam a palavra, aqueles que são crentes de verdade, que vivem a palavra, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal, tanto o que é certo como o que é errado. Já não está mais naquela de ficar jogando a culpa no diabo, né? Já não está mais naquela de ficar culpando o demônio, né? Já não está mais nessa, né? Porque, na verdade, o adulto, ele é responsável pelos seus atos. Paulo disse, quando eu era criança, eu falava como criança. Eu pensava como criança. Eu raciocinava como criança. Mas logo que cheguei a ser adulto, eu acabei com as coisas de criança. É claro que não é de criança que Paulo está falando. Ele está falando de criança em Cristo. Que faz 5, faz 10, faz 15, faz 20, faz 30, faz 40, que tem uma Bíblia, que lê, que congrega, e ainda é criança vivendo erradamente diante de Deus. Aí já não é o pastor que tem que falar mais nada, né? Alguns Paulo entregou a Satanás. Não quero fazer isso, né? Cada um é responsável por si. Mas sabe de uma coisa para terminar a ministração? Não é demônio, hein? É obra da carne. Não adianta ficar culpando o diabo não, porque o diabo foi aniquilado, hein? Você já leu Hebreus 2,14. Não adianta você estar em adultério, aí depois o marido descobre que quer te matar.
Teve uma vez que aconteceu isso, né, pastor? Foi lá em 97. Em 97, eu estou pregando, 1997. Olha o que eu lembrei. Estou pregando a graça e de repente entra um cara dentro da igreja. O que foi? Tem um cara querendo me matar. Mas o que foi? Não, tem um cara querendo me matar. Por quê? Não, porque eu saí com a mulher dele e falei, vai se lascar, então que ele te mate. Então, deixa eu continuar minha pregação aqui, irmão. Você atrapalha minha pregação. Você me suporta, abençoado? Tem um cara querendo me matar. Falei, o que foi? Não, porque eu saí com a mulher dele e quer me pegar. Eu não tenho que voltar a pregação para os crentes e deixar ele morrer para lá? É ou não é? Gálatas 6:7. Você já leu Gálatas 6:7? Diga bem forte, Gálatas 6:7. Graça e paz abençoados. Até domingo pela fé. Uma salva de palmas ao Senhor. Gálatas 6:7.